Olá, muito obrigada pelo convite de poder fazer parte do Cona Rádio. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do papel do dosimetrista na radioterapia. O dosimetrista como tecnólogo em radiologia médica. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, sou dosimetrista há 20 anos no Hospital AC Camargo Cancer Center e há 6 anos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Sou tecnóloga de formação pelo Centro Universitário São Camilo, em 2004, então faz alguns anos que eu já sou formada. Fiz MBA em gestão hospitalar, possuo título de especialista pela Associação Brasileira de Dosimetrista e faço parte da diretoria executiva, e eu sou diretora da Associação Brasileira, uma das diretoras da Associação Brasileira de Dosimetrista. E atualmente eu sou pós-graduanda em gestão emocional nas organizações, que eu acho muito interessante e isso é algo a ser trabalhado muito no profissional da saúde. Bom, vou falar um pouquinho para vocês do tecnólogo em radiologia. Quando nós estamos na faculdade, existem várias áreas a ser trabalhada. Qual área que eu vou escolher? Eu como mulher não vou escolher raio-x, não vou escolher tomografia, não vou escolher ressonância, porque trabalha de final de semana. Eu quero ter uma família. Então eu vou para a área de radioterapia. Na área de radioterapia, eu posso trabalhar como tecnólogo em radioterapia, onde eu opero as máquinas de tratamento, ou como dosimetrista. E essa foi a minha escolha há alguns anos. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês a história do dosimetrista. Então, em 1975, os primeiros dosimetristas, eles foram treinados pelos físicos, E existiu a formação da Associação Americana de Dosimetristas, que é a AAMD. Vocês podem procurar na internet. E o Canadá e os Estados Unidos, eles foram os pioneiros, E o Dia do Dosimetrista é comemorado em 21 de agosto. Com relação à nossa história aqui no Brasil, em 82 foram as primeiras dosimetristas em Porto Alegre. E depois vieram para o estado de São Paulo, Os dosimetristas vieram para São Paulo, primeiro no Einstein e depois no AC Camargo. Hoje em dia, existem algumas residências aqui no Brasil, e a qual eu me orgulho muito da minha profissão, que é no Erasto Gettner, em Curitiba, e no Hospital do Amor, em Barretos. Mas também existem várias pós-graduações. Então, quem tiver interesse em ser um dosimetrista, que faça parte dessas pós-graduações ou até mesmo da residência. Bom, o que é o dosimetrista, O dosimetrista, pela Associação Americana de Dosimetrista, ele é um membro da equipe de radioterapia, no qual ele tem conhecimentos, de relevância, tanto clínica como da parte física, E ele faz parte de todo o processo. Eu acho que isso é muito interessante para o dosimetrista, Com relação a dosimetrista aqui na Associação Brasileira de Dosimetrista, ele é um membro da equipe de radioterapia, no qual ele participa ativamente de todos os processos antes do paciente tratar. Ele participa do processo de simulação, que eu vou falar um pouquinho para vocês, difusão de imagem, de planejamento, entre outras atividades dentro do departamento de radioterapia. Ele participa de processos de elaboração de protocolos, junto à equipe médica, à equipe física, à equipe multidisciplinar, participa de pesquisa, ele faz parte do desenvolvimento da equipe técnica, e ele possui conhecimentos diferenciados, Com relação à anatomia topográfica, cálculo de doses, construção de planejamento. O dosimetrista nada mais é do que um elo de comunicação entre toda a equipe da radioterapia. Então, a radioterapia é formada por quem? Um serviço de tomografia ele é formado pelo radiologista, pela enfermagem e pelo tecnólogo. E da radioterapia? A radioterapia tem um pouquinho a mais, Então, é formado pela equipe médica, pelo físico, que o físico ele é supervisor de radioproteção, ele também é responsável por toda a rotina de controle de qualidade das máquinas, planejamento, pelo tecnólogo em radiologia médica, onde ele pode ser o operador da máquina ou dosimetrista, e uma equipe multidisciplinar muito grande, onde faz parte nutrição, psicologia, estomatologia, enfermagem e o administrativo, que sem eles a gente não consegue fazer nenhum processo. Quais são as atribuições do dosimetrista? O que o dosimetrista pode fazer? Ele pode participar do processo de simulação, ele pode participar do processo de tomografia para o planejamento de radioterapia, ele importa as imagens, ele faz a fusão, ele realiza todo o planejamento computadorizado, ele faz a parte toda da documentação antes do paciente começar o tratamento, ele faz o cálculo de dose, ele trabalha próximo aos médicos, aos físicos,
Ele atua na braquiterapia dando suporte para o físico, né? Ele faz controle de qualidade, sempre dando suporte ao físico, à equipe médica. Ele participa dos treinamentos, ele atua na preceptoria, caso algumas instituições tenham uma área de residência ou até mesmo de treinamento. Ele participa de pesquisas e ele se mantém sempre atualizado nas novas tecnologias. As áreas de atuação do dosimetrista. Cada vez mais, eu acho que com o reconhecimento da nossa profissão, o dosimetrista vai ganhando vários espaços, e isso é um orgulho muito grande para todos os dosimetristas. Ele pode atuar na parte de dosimetrista clínico, que é na área hospitalar, com auxílio para a equipe física e médica. Ele pode participar de pesquisa, na parte de pesquisa, então existem dosimetristas que fazem parte de um grupo de estudos que eles vão definir os protocolos mundiais, né? Então, isso é um orgulho para nós. Na parte administrativa, onde o dosimetrista está ganhando muito espaço com relação à criação de protocolos, gerenciamento de fluxo, agendamento, relatórios, ou até mesmo como application, que são as pessoas que vão dar o treinamento na instituição. Para isso, para um dosimetrista ser expert, o que ele precisa ter? Ele precisa ter um conhecimento muito abrangente. Ele precisa saber tomografia, ele precisa saber ressonância, ele precisa saber PET e ele precisa saber o acelerador linear para tratamento do paciente. Ele também precisa saber a anatomia, que sem a anatomia nós não conseguimos fazer nenhum planejamento e nós não conseguimos entregar a dose ao paciente. Ele também precisa saber quais os imobilizadores necessários para cada região anatômica. O que é um planejamento tridimensional na radioterapia? O planejamento tridimensional é todo o planejamento que eu consigo ver o quanto eu estou entregando de dose para o paciente, no volume-alvo, e quanto estou dando de dose nos órgãos ao redor. Mas eu também preciso protegê-los. E graças ao planejamento tridimensional, eu consigo ter essa ferramenta. Então, o planejamento tridimensional é todo o planejamento que utiliza-se de tomografia, que é a nossa base de cálculo, onde eu consigo reconstruir nos 3 eixos, axial, sagital e coronal, e desenhar o volume de tratamento e o volume dos órgãos de risco. Para eu poder entregar um tratamento adequado, com qualidade para o paciente, existem algumas etapas dentro do departamento de radioterapia. E eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada uma. Então, aqui onde nós vemos uma imagem, eu achei essa imagem muito interessante na internet, né? Mas nós não utilizamos algumas sequências. Então, eu vou explicar para vocês o porquê. O pré-planejamento, hoje em dia, nós utilizamos em um dia só. Então, nós unimos o pré-planejamento com a simulação de tomografia. Por quê? Na tomografia, nós já fazemos a simulação. Então, o tomógrafo é diferente. Qual é a diferença dele? Ele possui lasers independentes, né? Então, eu consigo fazer ali a minha moldagem dos imobilizadores que eles vão utilizar, o paciente vai utilizar no tratamento dele e já adquirir todo o meu exame. Para a segunda parte, é a parte de planejamento técnico, que é o número 4 aqui na nossa figura. O planejamento técnico, ele faz parte o delineamento, tanto do dosimetrista como do médico, né? O dosimetrista ele é responsável por desenhar os órgãos em risco e o médico ele é responsável por desenhar o volume-alvo. E também vem a parte de planejamento. Essa parte de planejamento é feita através de um sistema de planejamento no computador, onde tem a equipe física para aprovar o plano e a equipe médica para reaprovar o plano. Então, só com o aval da equipe médica é que nós dizemos que o planejamento está ok. Nós temos o controle de qualidade, ou seja, esse planejamento que nós fizemos na tomografia, ele é feito uma verificação para realmente dizer, meu planejamento está ok, para eu poder entregar essa dose ao paciente. Então, nós fazemos um teste antes do paciente vir no primeiro dia de tratamento. E o número 5 é realmente o do tratamento. O tratamento entregue diariamente. Então, o CT simulador. Aqui nós estamos vendo, normalmente nas aulas aparecem máscaras termoplásticas para fazer a moldagem do rosto. Mas com uma máscara termoplástica eu também consigo moldar um pé. Então, a radioterapia, essa semana eu estava conversando com os colegas de trabalho e nós estávamos dizendo assim, existem vários processos na radioterapia e eles devem ser cumpridos. Mas existem suas exceções. Então, nós não devemos ficar limitados. Então, a radioterapia é uma emoção diária. Nenhum dia é igual ao outro. Nenhum paciente é igual ao outro. Ou seja, nenhum posicionamento é igual ao outro. Então, no CT simulador é onde nós definimos
os imobilizadores necessários. Então, para cada região anatômica, existe um imobilizador necessário. Por exemplo, para o tórax, nós utilizamos colchões a vácuos, ou utilizamos uma base em T. Para a pelve, nós utilizamos travesseiro, apoio de pé e apoio de coxa. Então, o CT simulador, ele tem protocolos específicos para os nossos planejamentos de radioterapia, com espessura de corte diferente, com FOV. Por que o FOV é diferente do diagnóstico? Eu preciso pegar todo o contorno do paciente, porque eu vou ter que ter a distância entre meu isocentro dentro do meu paciente até a pele, para eu poder localizar ele diariamente. E eu tenho limites anatômicos específicos para cada região. É lá que nós confeccionamos os imobilizadores e é lá também que definimos o isocentro. O que é o isocentro? Vamos voltar lá, não é no primário, mas no segundo grau. O que é um plano cartesiano? É onde todos os eixos se encontram. É a mesma coisa o isocentro no paciente. Então, eu tenho o meu eixo X, Y e Z, onde todos os planos se encontram dentro do paciente. É lá, normalmente, que fica o centro do meu tumor. E é definido através de imagens diagnósticas, que já vem com o paciente no dia da simulação, para nós definirmos a 2 centímetros do externo, a 4 centímetros da minha fúrcula, e nós vamos lá e marcamos o paciente. Independente se o paciente trate do lado direito ou do lado esquerdo, meu paciente vai ter marcações dos dois lados. Para quê? Para verificar se ele está rotado ou não. Mesmo com tecnologias e tudo mais, a parte fundamental da radioterapia é o posicionamento. Não é porque eu tenho uma alta tecnologia, que eu faço faixas de tomografia todos os dias no paciente, que eu vou tratar meu paciente torto. Isso também não é correto. Então, a base de todo o planejamento é o posicionamento na radioterapia. Para isso, fizemos nossa tomografia, tudo ok. Fizemos nossos imobilizadores, fizemos nossos protocolos adequados. Alguns casos, nós precisamos adquirir fusões de imagem, imagens adicionais para facilitar o meu delineamento. Então, vamos pensar, um crânio, estruturas estáticas lá dentro, ok. Mas eu consigo ver meu quiasma, meu tronco cerebral, com um detalhamento preciso para eu poder desenhar no meu paintbrush da radioterapia? Eu não consigo ter esses limites detalhadamente numa tomografia. Para isso, eu utilizo o auxílio da ressonância. Então, para sistema nervoso central, não vou falar para vocês que 100% dos casos, mas 99,9% utilizam a fusão de imagem. Para quê? Para eu poder desenhar melhor meu quiasma, meu nervo óptico, meu tronco cerebral, mas o mais importante de tudo é a minha lesão. Então, aqui vocês estão vendo uma imagem de tomografia, uma imagem T1 e uma imagem T2. Eu consigo ver alguma coisa na minha tomografia? Consigo ver onde era a minha lesão? Não. Então, com a ressonância, os radio-oncologistas ele têm uma facilidade melhor e uma precisão maior de desenhar o meu volume-alvo. Então, dentro do meu sistema de planejamento, existem ferramentas para eu poder fazer essa fusão de imagem e facilitar. A responsabilidade da fusão de imagem é do dosimetrista ou do tecnólogo do simulador. Podemos utilizar também, voltando lá na simulação, podemos utilizar o PET. Para que o PET? Então, eu faço um PET diagnóstico nos casos de pulmão, onde, quando eu faço uma tomografia com um paciente que tem uma lesão em pulmão, normalmente ele tem a telectasia em volta. Como é que eu vou dizer, como é para o radiologista ou para o radioterapeuta, aonde é a telectasia e aonde é tumor? O que vai me auxiliar é o meu PET, e isso também para o meu planejamento de radioterapia. Eu vou diminuir o meu volume, então eu vou ter uma toxicidade menor. Depois que nós importamos essa tomografia para o sistema, fizemos fusões, se existe a necessidade ou não, nós vamos delinear cada estrutura, ou seja, é o nosso paintbrush. Então eu falo sempre que o delineamento é um paintbrush voltado para a radioterapia, totalmente dedicado à radioterapia. Para cada região anatômica, existem templates específicos. Então, para a pelve, nos casos de próstata, nós desenhamos fêmur, nós desenhamos bexiga, nós desenhamos reto, nós desenhamos bulbo, nós desenhamos sigmoide, para o médico vir e desenhar a região da próstata. Nos casos de pulmão, nós desenhamos os pulmões, esôfago, área cardíaca, medula, desenhamos árvore brônquica, pele,
quanto maior a tecnologia, maior o número de estruturas a serem delineadas. Falando um pouquinho do planejamento. Então, depois que nós fizemos a simulação, nós fizemos a tomografia, nós delineamos os órgãos de risco e delineamos o volume-alvo, o que vem agora? Vem o planejamento. Com as técnicas novas, nós dizemos para o sistema o que nós queremos de dose em cada região anatômica e em cada órgão. Nós demos os constraints, que são limites de dose para cada órgão. Caso nós ultrapassemos esses valores, ocorrem as toxicidades e as complicações em cada órgão. Por exemplo, num caso de cabeça e pescoço, se eu irradiar muito a parótida e a minha submandibular, eu vou ter a xerostomia. O paciente vai ficar com dificuldade na deglutição. Então, quando eu planejo, eu peço para o meu sistema evitar essa dose em cada órgão. Se eu der uma dose maior na bexiga, eu vou ter cistite. Se eu der uma maior dose no fêmur, eu posso ter uma fratura espontânea. E assim vai para cada região anatômica. Ou seja, para cada técnica de radioterapia, eu tenho detalhes específicos. Eu tenho algumas técnicas na radioterapia e eu vou dar uma pincelada para vocês. O 3D são campos estáticos, com um feixe direto. O IMRT são campos rotativos, onde o planejamento é inverso. Eu digo para o sistema o quanto de dose eu quero que chegue numa determinada região e ele edita essas fluências de dose para quê? Para que chegue a dose que eu pedi. A SBRT são doses altas, doses ablativas para lesões pequenas. Normalmente nós fazemos para tórax, para abdômen. E SRS e SFRT é radiocirurgia e radiocirurgia fracionada, para lesões em sistema nervoso central, normalmente metástases com doses altas também. Tudo isso que nós fizemos, todas as etapas que eu expliquei para vocês, nada seria adequado e preciso se não tivesse esse controle de qualidade. Esse controle de qualidade, o paciente não está em sala, mas nós fazemos uma simulação com Phantom específico para cada técnica, e lá dentro do nosso sistema, nós colocamos essa dose do Phantom e verificamos se realmente o que nós planejamos vai ser entregue ao paciente. Tudo ok, nós entregamos a dose para o paciente. Os controles de qualidade na radioterapia, eles são muito mais rigorosos que o diagnóstico, porque existem controle de qualidade diário, mensal, trimestral, anual, cada um com a sua responsabilidade. Então, o diário é responsabilidade do tecnólogo na máquina, o mensal e trimestral do físico, acompanhado do tecnólogo. O planejamento, nós temos as conferências das fluências, para dizer se o sistema de planejamento fez correto para o paciente, para entregar para o paciente, né? E, para finalizar, o tratamento no paciente. Todas essas etapas, o dosimetrista faz parte. Quando nós falamos em dosimetristas, o dosimetrista é um número pequeno no mercado. Realmente é um número pequeno. Eu estou chamando vocês, para quem tiver interesse na área de radioterapia, que tem interesse em ser um dosimetrista. Para isso, alguns dosimetristas se uniram e nós montamos a Associação Brasileira de Dosimetrista. Nós estamos no 6º encontro, esse encontro é feito anual, mas eu acho que nós tivemos um grande marco para a nossa profissão e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho. Em março do ano passado, nós tivemos, eu acho que foi a maior vitória até hoje, que foi o Código Brasileiro Ocupacional, o CBO de dosimetrista. Então, com o passar do tempo, eu tenho 20 anos de atuação na área. Quanta coisa o dosimetrista ganhou espaço, né? Então, eu vejo hoje, eu na instituição que eu trabalho, lógico que eu não vou mandar no médico, mas eu tenho um peso muito grande ali. Então, Alessandra, o que você acha? Mas para isso, o dosimetrista teve que sair da zona de conforto, né? Ele teve que correr atrás, ele teve que estudar. Para isso, nós formamos essa associação, para mostrar o quanto nós podemos ser diferenciados. Então, nós temos o grupo de estudos, nós saímos da nossa zona de rotina de conforto semanalmente. Então, nós temos um grupo em torno de 80 dosimetristas que semanalmente nós estamos conectados para aprender com outros profissionais do Brasil todo. Nós temos esses encontros anuais, então eu convido vocês que têm interesse na radioterapia ou até mesmo ser um dosimetrista, nós faremos um encontro no dia 22 e 23 de junho, né, aqui em São Paulo, então é bem próximo, né, aqui numa área que tem grande
dosimetristas, um número muito grande de dosimetristas, e eu convido vocês a fazerem parte. Para isso, a Associação Brasileira de Dosimetristas, todo ano, ela faz uma pesquisa de mercado, e eu acho que cada ano o tecnólogo vem ganhando mais espaço como dosimetrista. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho de 112 ou mais de 100 dosimetristas que responderam à pesquisa, 76,8% são tecnólogos. Mas contando também que quase 9% são técnicos em radiologia e 14,3% biomédicos. Então, eu acho que é um espaço que nós devemos ganhar muito mais e que vocês se interessem por essa área. Dessa pesquisa, o que nós fizemos? Como é que foi treinado esses dosimetristas? Então, quase 65%, 68% foi treinado no próprio departamento. Então, como é que eu sei que essa pessoa tem um perfil para ser dosimetrista? Ele vai ser um tecnólogo diferenciado, é o tecnólogo mais chato da máquina. É aquele que pergunta, é aquele que corre atrás, é aquele que estuda e vem tirar dúvida com o médico e com o físico. É alguém que se destaca na sua equipe. É esse que vai vir ser treinado pela equipe. 21,4% eles fizeram estágio ou pós-graduação. Então, as pessoas que saem da faculdade já fazem uma pós-graduação em radioterapia, elas têm uma chance também muito grande de virar dosimetrista. E 10% na residência. Por quê? Porque no Brasil todo existem apenas 2 lugares que fornecem residência, com 2 vagas anuais. Então, como é que é registrado esse profissional na carteira de trabalho? Então, como nós conseguimos o ano passado, 21,4% é registrado com CBO de dosimetrista. Então, eu queria mostrar para vocês que vale a pena sim ser dosimetrista, vale a pena trabalhar na radioterapia, vale a pena trabalhar só de segunda a sexta. É um mercado muito fechado, é um ambiente muito fechado a radioterapia, mas o que eu digo? O profissional que tem interesse em entrar na radioterapia, que batalha e luta e que está dentro da radioterapia, ele nunca mais sai. É um mercado, é uma área muito gratificante, onde nós acompanhamos o paciente de segunda a sexta, todos os dias, que você fique 10 minutos com o paciente. No final do tratamento, você já sabe a vida toda do paciente. E, ao mesmo tempo, eles falam assim, muito obrigada por vocês me acompanharem no tratamento, vocês me ajudaram muito. E eu digo sempre, né, que quem ajuda é o paciente, porque eu acho que o profissional de radioterapia, ele tem um espaço no céu, né, ele tem um lugarzinho no céu guardado, mas ele também é um ser que entende que existem pessoas ali que lutam diariamente para viver, né, e nós, muitas vezes, com uma pequena dificuldade, já falamos, vamos nos esmorecer. Não, vamos correr atrás, porque a gente trabalha diariamente com pessoas que lutam para viver. Então, o tecnólogo de radioterapia, ele tem um quezinho a mais, ele tem um coraçãozinho ali diferente, ele é um ser humano diferenciado. E o número de dosimetristas por departamento? Então, a tendência é ir aumentando, né? Então, é muito legal ver o desenvolvimento dessa pesquisa de mercado. No começo, tinha lugares que nem dosimetrista tinha. Hoje em dia, os dosimetristas saem da residência já empregados. O dosimetrista, numa pós-graduação que faz estágio, ele já vê, a pessoa que trabalha ali no hospital já vê, olha, esse estagiário é uma pessoa diferenciada, vamos absorver. Então, olha que legal, cerca de 66%, 68% tem 1 ou 2 dosimetristas no departamento. Que gostoso é ver a nossa profissão crescendo cada dia mais. Então, eu estou aqui disposta a quem se interessar pela área de dosimetrista, disposta a conhecer vocês no dia 22 e 23 de junho de 2024, no nosso 6º encontro. Está aqui embaixo o link para inscrição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à inteira disposição. Se vocês tiverem interesse em trabalhar com radioterapia, como dosimetrista, é só vocês entrarem em contato comigo nas redes sociais ou por e-mail, que eu estarei à inteira disposição. Fico aqui meu convite para fazer parte do 6º CONARAD, para falar um pouquinho mais para vocês sobre planejamento, um planejamento dedicado ao outro, um delineamento dedicado ao outro. Mas eu sempre, como dosimetrista, levando a minha profissão para todos e esperando que todos façam bom grado da minha grande profissão. Um beijo para vocês, muito obrigada pelo convite. Eu espero ter passado um pouquinho para vocês do que é o dosimetrista no mercado de radioterapia. Um beijo, até o ano que vem.